Hoje eu vou te contar 5 pontos positivos e 5 pontos negativos dessa minha Intruder 125 2012. Acompanha aí. Fala galerinha, como que é que vocês estão? Tudo certo? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Tudo certo, na paz. Hoje, estou aqui na garagem de casa, não consegui sair hoje com a moto para dar um rolê. Só dei uns talentinhos nela aqui e hoje eu vou contar para vocês em detalhes quais são os 5 pontos positivos, como opinião de proprietário, que eu acho dessa Intruder 125 e 5 pontos negativos que eu penso nela. Antes que vocês me perguntem, essa parte aqui de baixo não é marca de óleo, tá? Ela não está vazando óleo, eu só coloquei uma peça ali para ela poder ficar um pouco mais em pé aqui na garagem de casa. Beleza? Vamos lá. Fiz uma listinha, tô com uma colinha. Enquanto eu vou filmando alguns detalhes dela para vocês acompanharem, eu vou falar aí a minha experiência e quais são os pontos que eu gosto e quero ressaltar nessa moto, tá bom? Eu não quero fazer aquele vídeo de forma tradicional que o pessoal sempre faz, de dar 5 pontos positivos e todo mundo começa empolgadão no vídeo, tal. Aí depois dá 5 pontos negativos, o pessoal já dá aquela desanimada, né? Na verdade eu vou estar intercalando aí um ponto positivo e um ponto negativo para ficar mais fácil. É assim as pessoas conseguem pontuar quais são as opiniões dela e tudo mais, o que elas pensam, etc, beleza? Em primeiro lugar, essa é uma Intruder 2012. Tá? Ela é a antiguinha dos Correios, né? Eu comprei ela para uma pessoa só. Depois na documentação eu peguei e troquei para 2 pessoas. Então hoje eu posso andar com garupa, né? Quando você compra a Intruder dos Correios, você tem que colocar o pedal traseiro, porque não vem, né? Eu já fiz algumas mudanças nela, se vocês observarem aí, né? Coloquei uma capinha diferente, né? Triângulo diamantezinho. O guidão é diferente também, né? Tá vendo? Ele é Z-Bar, os retrovisores estão invertidos, né? Muito legal. Mas vamos lá, vamos falar dos meus pontos positivos e negativos. Começando com o primeiro ponto positivo dessa moto, né? Primeira coisa que acho que todo feliz proprietário de Intruder 125 ama, que é o quê? Consumo da moto. Cara, se você procura uma moto econômica, se você procura uma moto que não consome tanto, vai bem aqui na cidade, te recomendo Intruder 125. Cara, essa moto aqui é uma moto muito econômica. Então, primeiro ponto aí eu já destaco: economia, né? Você aí andando, né, tranquilo, sem puxar bastante, aí você vai fazer um consumo aí vou colocar uma mais baixa aí, entre 27 aí. Tem gente na internet que diz que faz 40 com ela, né? Eu prefiro ficar no consumo médio da minha aí, que dá em torno de 30 e poucos quilômetros por litro, né? Quando puxa um pouco mais dela, faz 29 aí, com garupa e tal. Então esse é o ponto bem positivo. A minha também não é muito parâmetro de consumo, porque se vocês observarem aqui, vou dar um zoom aqui para vocês verem, a minha tá com o carburador da 125. Inclusive perdi essa mangueirinha aqui do ladrão esses dias. Mas a minha tá com tá com o carburador da Titan 150. Esse não é o carburador original dela, né? Esse é o carburador da Titan, né? Então a minha tá com um carburador diferente, né? O afogador dela inclusive é aqui, você precisa levantar. O da Intruder original você levanta no guidão, né? Então, mas ela continua e segue fazendo essa faixa de consumo aí, né? De 30 km por litro, mais ou menos. Ela fica um pouco mais esperta que esse carburador. Mas se você tá procurando uma moto que seja econômica, cara, eu já destaco essa moto aqui, Intruder 125. Então esse já é o primeiro ponto positivo dela, né, que é em relação à economia. Mas vamos ao primeiro ponto negativo também. Se você tem uma moto muito econômica, provavelmente você tem uma moto que ela é um pouco mais fraca de motor, né? Geralmente as motos que tem mais torque, por exemplo a Shadow 600 que eu tinha, ela era bem forte, só que ela era bem mais gastona, né? Ela fazia cerca de 20 km por litro aí com escape direto. Essa daqui você tem um ponto muito forte, que é a economia, porém você perde no quê? Você perde na força da moto, né? Ela é uma Intruder 125, então eu já destaco esse primeiro ponto negativo dela também. É uma Intruder 125, então ela faz aí
anda mais ou menos sem judiar muito da moto aí, 100 km por hora. Ela passa de 100, essa minha ela passa de 100, não sei se é porque ela tá com o carburador da 150, mas essa aqui ela chega até 110 km por hora, né? Mas é aquilo, né? Com o motor quase caindo da moto, gritando demais. Então assim, né, você tem uma moto que é muito econômica, porém você tem um ponto negativo dela, que é em relação à sua força, ao seu torque. Você vai andar um pouco mais devagar com ela, né? Então eu destaco como primeiro ponto negativo em relação à força dela, em relação à dinâmica. Assim, é um ponto negativo, assim, mas não é tanto, porque é um motor 125. Mas eu destaco também a sua agilidade, não é agilidade é a palavra, me fugiu a palavra correta. Eu destaco um pouco assim a sua força de andar, entendeu? Esse é um ponto bem negativo dela, que ela é bem fraquinha. Ela é fraquinha, mas me atende na sua necessidade, né? Vamos ao segundo ponto positivo que você tem, né? Se você procura uma moto que é econômica e uma moto leve de você pilotar, uma moto que seja tranquila para você pilotar, Suzuki Intruder 125. É uma moto bem leve, tá? Se você ver aqui, não é uma moto larga, né? Bem levinha. Você tem aquelas custom que é bem larga, às vezes fica ruim de colocar perna e tudo mais, né? É uma moto leve, bem curtinha, né? Não é tão pesada, né? E para quem tá começando, principalmente, ainda tá pegando o costume das motos e tudo mais, eu destaco pelo seu peso e pela sua peso-pena da Intruder 125. Uma motinha bem leve, bem ágil, você consegue manobrar ela de forma bem tranquila, né? De repente, se você escapar o pezinho ali e ela cair, você consegue levantar ela bem tranquila também. Então eu destaco o ponto 2 aí em relação ao seu peso. Uma moto bem leve, bem tranquila, bem ágil para você que está começando, você que está querendo entrar nesse universo custom duas rodas. Destaca uma boa sugestão, a Intruder 125. Mas como todo lado positivo tem seu lado negativo também juntos para se formar um ecossistema perfeito, ela é uma moto leve, é uma moto tranquila, mas você tem um ponto negativo do que? Dela ser uma moto muito pequena. Sim, é uma moto muito pequena e isso pode ser um ponto negativo para as pessoas que têm o quê? Pessoas que têm 1,80 m, pessoas que têm 1,79 m, 78 nessa faixa de tamanho ou acima disso. Por quê? Por ela ser uma moto muito leve, ela é uma moto muito pequena, uma moto muito simples. Então isso pode ser um problema para você que é um pouco mais alto. Se você observar os pedais de pilotagem, eles estão bem próximos aqui numa linha praticamente reta aqui em relação ao banco. Então você que é um pouco mais alto, você vai ficar com as pernas muito curvadas assim, e isso pode te trazer um desconforto na sua pilotagem, né? Ela é uma moto muito leve, concordo, é um ponto bem positivo, mas também tem o seu lado negativo de ser uma moto muito pequena. Algumas pessoas fazem adaptações nela, que é o que? Colocar um comando avançado, passar os pedais para cá, assim você que é mais alto, você fica com uma distância maior aqui de pedal e ela dá um pouco mais de conforto. Mas falando dela de forma original, você tem essa realidade aqui, então isso pode se tornar um ponto negativo para quem é mais alto ter essa pilotagem de forma confortável. Terceiro ponto positivo dessa moto aqui, né, já citamos dois, vamos ao terceiro ponto positivo: mecânica. Você tem uma mecânica muito simples aqui composta nessa moto, né? É uma moto carburada, né, como vocês podem ver. Então geralmente moto carburada você tem o que? Uma facilidade, você tem uma mecânica bem simples, porque moto carburada é bem simples. Por quê? Você tem o tanque, você tem as bobinas de vela, conjunto de vela, carburador e não tem mais nada. Não tem sensores, não tem sensor de marcha lenta, não tem mais nada. Então moto carburada é bem simples e bem tranquila de mexer, né? As pessoas que querem também se aventurar no mundo da mecânica custom, é uma boa sugestão pela simplicidade da sua mecânica, né? Um motor extremamente confiável, tá? Esse é um motor Suzuki, é um motor extremamente confiável. Esse motor é muito guerreiro, muito fácil de mexer também, tá? Tem uma mecânica muito fácil, você pode ir para qualquer lugar com esse motor, porque ele vai te dar uma confiança, vai te passar uma segurança para você andar tranquilo. Não é um motor que tem peças fáceis de quebrar, não é um motor que tem peças de má qualidade, muito pelo contrário, é um motor bastante resistente, bastante robusto,
em relação à qualidade e bastante confiável para você fazer as suas viagens, seus passeios, para você andar no dia a dia de forma bem tranquila. Mas como todo seu lado positivo tem seu lado negativo, esse motor, apesar dele ser muito bom, ele tem um ponto muito negativo nessa Intruder, e eu considero isso até um ponto ruim para mim como proprietário, tá? Que é em relação à sua vibração, né? O composto dessa moto, esse motor alocado nessa moto, ele transmite uma vibração muito grande na moto, muito grande, que passam para as pedaleiras do piloto. E essa vibração que tem aqui acaba incomodando um pouco durante certas velocidades ou alguns trechos de km muito longo. Porque você tem um motor que é confiável, um ponto bem positivo, mas você tem também uma tremedeira, uma vibração muito grande nesses pedais. Isso pode trazer um pouco de desconforto na sua viagem, pode trazer um pouco de formigamento até mesmo durante alguns passeios. Então isso eu considero um ponto muito negativo. Eu não sei se... Eu não estudei a fundo o motor da Intruder para saber por que tem essa vibração, né? Mas não sei se falta balanceiro ou algo do tipo, mas esse motor ele vibra bastante e transmite muito dessas vibrações para os pedais, que acaba sendo um ponto bem negativo dessa moto aí. Confesso que me incomoda um pouco em certas velocidades, né? Chegar ao ponto de você tirar um pouquinho o pé do pedal para você conseguir dar uma relaxada no pé e depois volta ali de novo, tá? Mas é um ponto negativo que você acaba tendo que passar por ser proprietário da moto, beleza? O quarto ponto positivo que eu quero falar sobre a Intruder é em relação aos seus periféricos, né? Você tem acessórios aqui compostos da moto bem simples, bem tranquilos de você mexer, manusear, entender, tá? De forma bem prática, tá? De forma bem barata. São peças de reposição que você acha de forma bem barata, né? O seu composto geral eu quero citar, né? Eu quero citar, por exemplo, o farol dela, um farol que você tem bastante qualidade, porque a parte de freio dela, dessa moto, são freios que são tranquilos de encontrar, são simples de mexer, inclusive, né? São as peças de reposição, pelo menos aqui na minha cidade eu não tenho problema com isso, tá? Em relação a peças dela, bem tranquilos de achar, né? Você procura em qualquer loja aí peças da Suzuki IS 125 ou da Intruder, pelo menos aqui na minha cidade eu acho com facilidade, né? Se você não acha aqui, você procura pela internet, que você acha de forma bem tranquila também, pela Suzuki ter um nome no mercado, a Intruder ter um nome no mercado, você viver aí, ter várias versões, vários anos aí, né? Então você acha com bastante facilidade, né? Inclusive se você quiser conhecer um pouco da história dessa moto aí, eu postei um shorts, um vídeo de 1 minuto, né? No nosso novo quadro aí, Moto em 1 minuto, eu contei em 1 minuto um pouco da história dessa moto aí, vale a pena você conferir lá depois, tá bom? E repito, se você tá gostando desse vídeo até agora, dos pontos positivos que eu tô colocando, deixe seu like aqui no vídeo, ajuda bastante o canal para que esse vídeo chegue para outras pessoas, tá? E você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal também, tá? Então, continuando um pouco, em relação às peças dela, kit relação é tudo bem baratinho, não tem peças de reposição muito caro, não tem peças de reposição trabalhosas, devido a, como eu já falei, a parte mecânica dela ser bem simples e bem fácil de você mexer ou comprar ou localizar. Em relação ao custo-benefício, tá? Eu coloco aqui um ponto positivo em relação ao custo-benefício dessa moto, peças de reposição bem barato, kit pneus, apesar que hoje está um pouco mais caro, mas também são bem baratos, freios, pinças, kit relação, tudo bem baratinho, tudo bem tranquilo de você comprar por ser uma moto 125. Mas como todo o seu lado bom tem seu lado ruim também, eu coloco também como ponto negativo alguns sistemas dessa moto, né? E eu destaco como pontos negativos, pelo menos 2 ou 3 pontos negativos eu posso colocar aqui. O primeiro deles é em relação ao sistema de freio dessa moto, tá? Esse sistema de freio, tá? De forma bem resumida e falando bem a grosso modo, o sistema de frenagem dela não é tão bom. Eu pelo menos não gosto muito do sistema de frenagem dessa moto. Como você corrige isso? Algumas pessoas mencionam que você pode colocar o sistema de freio da IS, que melhora bastante, né? Eu ainda não fiz
essa mudança, né? Mas eu ainda pretendo colocar o sistema de frenagem da Suzuki IS, que é a irmãzinha dessa aqui em outra versão, na versão Street, né? Versão de ruas aí, né? Mas eu destaco como negativos aí alguns periféricos dela, algumas partes dessa moto, principalmente o sistema de frenagem, né? O farol eu não gosto muito, tá? Sendo bem sincero com você, né? Eu citei em relação a ele ser bom há poucos minutos atrás em relação à qualidade, mas eu coloco como ponto negativo a sua iluminação, tá? Eu não acho uma boa iluminação para esse farol, né, durante algumas estradas aí, principalmente à noite e tudo mais. Eu acho que de repente poderia ter, as pessoas que gostam de ter uma iluminação melhor, ter algum outro recurso como faróis auxiliar, apesar que hoje não pode mais, né, multa, mas seria um ponto muito importante você ter faróis auxiliares. Esses faróis, eles vão contribuir para a sua iluminação durante as estradas em períodos noturnos, que vão ajudar bastante, porque se você ficar somente dependente desse farol, depende muito do seu grau de dificuldade em enxergar à noite, mas já vou alertando, não é um farol tão bom, recomendaria estar colocando outro, tá? Se você usa ela em períodos muito noturnos, tá? Então eu coloco aqui o sistema de frenagem, a parte de farol. Há outro ponto também em relação à frenagem, a roda traseira é a lona, né? Então sabe que às vezes a lona naqueles períodos de chuva, né, eles podem ser um aperitivo para você dar aquela escorregada, mas nada que abone a moto, nada que danifique a moto ou prejudique a moto. Você só precisa pilotar com um pouco mais de responsabilidades para você não confiar demais nesse sistema de frenagem da moto, né? Não ficar, não, vamos lá, porque claro, é uma moto simples, pessoal, é um projeto antigo isso daqui, composto por lona e composto por disco, né? Então você precisa sempre andar com responsabilidade. Na verdade, o veículo, a moto, você precisa mesmo andar sempre com responsabilidade para que você não venha sofrer nenhum tipo de acidente. Você já sofre alguns tipos de acidente mesmo andando com responsabilidade, imagina se você andar sem responsabilidade, tá? Então eu destaco esses pontos aí, né, alguns periféricos da moto como ponto negativo dela. E para fechar esse vídeo com chave de ouro, aí um ponto muito positivo que eu destaco em relação a essa moto, na verdade, e me deixa bem feliz com isso, e, né, e me deixa bem despreocupado com isso, é em relação a ela ser visada, tá? É uma moto que não é visada, né? Uma moto que não tem tanta aquele, digamos assim, atrativo para ser roubada, né? É claro que sempre vai existir, hoje em dia é muito difícil você ter motos que não são visadas e tudo mais, mas eu destaco a Suzuki Intruder aí, que não é uma moto tão visada para roubo, né? Não é uma moto que é tão cobiçada aí no roubo, diferente dessas Honda 150, Titan 150, 125 da Honda e outras marcas, por exemplo. A Suzuki Intruder não é uma moto tão visada, né? Então assim, eu particularmente ando com ela bem despreocupado, né? Tenho aquele bom e velho segurozinho só para caso de emergência ou caso aconteça alguma coisa, mas não é uma moto que é tão visada para roubo, e isso é um ponto muito positivo para mim, principalmente para mim que gosto de andar tranquilo, não gosto de chamar atenção com nada, sou bem discreto quanto a isso daí. Então eu gosto bastante dela e destaco esse ponto bem positivo dela em relação a ela não ser tão visada para roubo, né? Sobre o ponto negativo, quinto e último, a gente destacou vários aqui, né? Mas um ponto que eu acho interessante falar e colocar também, né? Por fim, né? Ela não é tão visada para roubo, talvez pelo design dela, pelo modelo dela, que não chama tanto atenção, né? Só que isso também eu considero como um ponto meio negativo, não o fato dela não ser visada, mas em relação ao seu design, tá? Em relação à sua tecnologia. É uma moto que é muito bonita, ela é voltada para a ideia de ser um clássico mesmo, de uma moto clássica, né? Num visual clássico de custom, né? Porém, isso é negativo em alguns pontos, e eu acho que isso não é tão determinante. Por exemplo, essa moto é uma moto ano 2012, ela segue o mesmo modelo e as mesmas tecnologias das motos da Intruder mais antiga, né? Isso pode ser um ponto que eu considero até como negativo. De repente, nos anos mais novos dela, a Suzuki poderia ter reinventado um pouco mais essa moto, colocado mais algumas tecnologias ou algo do tipo. Por exemplo, o sistema de cabeamento dela aqui ainda cabo, você não tem um painel digital, você não tem nada desse tipo. Eu sei que custa um pouco mais caro você ter isso nas motos, né? E talvez não seja a proposta da Suzuki quando desenvolveu essa moto em ano
planos superiores, mas eu coloco como um ponto negativo, né, um pouco da falta de tecnologia nessa moto, né? De repente um painel digital, um velocímetro digital ou de repente algumas outras tecnologias que pode embarcar na moto também, né? Então eu destaco esse ponto negativo em relação ao design dela também. O fato dela ser clássica, né, não quer dizer nada. Por exemplo, você pega hoje a Meteor, né, a 360, é uma moto no visual clássico, porém tem bastante pontos, bastante coisas positivas para ser uma moto, para se enquadrar numa moto da atualidade, né? A Meteor tem os seus painéis digitais e tudo mais. Então eu destaco como um ponto negativo, eu considero um pouco um ponto negativo em relação ao seu design, em relação a digamos assim, os equipamentos embarcados, digamos assim, nessa moto, né? Eu considero um ponto negativo também. Pessoal, e tudo que eu citei aqui nesse vídeo, né, na verdade não é nem para te fazer você comprar de fato a moto, né? Você não precisa colocar a minha pessoa, esse canal, como ponto decisivo para fazer você comprar a moto, né? Tudo isso você precisa avaliar e você precisa sentir, né? Você precisa subir na moto, você precisa pilotar essa moto, né? Eu falo para vocês sem medo de errar, a Intruder 125 é uma ótima moto, eu recomendo, cara. Todo mundo que me perguntar, você recomenda a Intruder 125? Recomendo essa moto aqui, cara, porque essa moto, o custo-benefício que ela me dá, os pontos positivos que eu considero dessa moto são muito mais superiores do que o ponto negativo. Pra vocês terem uma ideia, eu até comentei, né, sobre o conforto que eu tenho pilotando essa moto, né? Mesmo com a pedaleira vibrando, eu ainda assim sinto confortável em relação à pilotagem dessa moto. Então, cara, se você tá em dúvida de comprar uma moto, se você procura uma moto que não seja visada, uma moto com mecânica simples, uma moto boa, cara, e bem tranquila de andar, cara, eu te recomendo a Intruder 125. É uma ótima moto, não me arrependo de ter pegado, tá? Vou ficar com ela o resto da vida? Te falo que talvez não, porque, cara, o que eu sinto um pouco de falta em relação ao motor, mas para andar na cidade é uma ótima moto, uma moto perfeita, cara, econômica. Você que quer andar aí da faculdade para casa, do trabalho para casa, cara, uma motinha ideal aí para você que não pega muita estrada, enfim. Dá para andar na estrada, claro que dá, mas, claro, respeitando sempre os limites de velocidade que tem a Intruder 125, tá? Mas no termo geral, eu recomendo essa moto, é uma moto muito boa, cara. Eu falo sem medo de errar, uma moto confiável e pode ter certeza, se você for de Intruder 125, você vai ser muito feliz, cara. Pegar uma moto Intruder boa, bem regulada, mexida, com mecânica em dia, tudo certinho, cara, você vai ser muito feliz. Toma bastante cuidado para não pegar a moto derrubada, a moto que já vem com problema, moto com vários tipos de problema, com muito gambiarra, que aí você vai ter dor de cabeça. Mas se você pegar uma moto inteirinha, que o antigo dono cuidou bastante dela, pode ter certeza que você vai ser muito feliz, beleza, pessoal? Pessoal, eu fui o mais sincero possível nesse vídeo, procurei detalhar um pouco mais sobre os meus pontos positivos e negativos. Claro que em cada vídeo você vai ter opiniões diferentes, você vai ter pessoas que pensam de forma diferente, tá? Mas eu destaquei aqui os meus pontos positivos, meus pontos negativos como proprietário da Suzuki Intruder 125, beleza? Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like aí, dê o seu like no vídeo para que o YouTube entenda que esse vídeo foi bem legal e te contribuiu bastante. E esses vídeos vão chegar em novas pessoas que procuram e querem saber um pouco mais sobre a Intruder 125, beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui, não deixe de acompanhar os outros vídeos do nosso canal, tem vídeos de histórias de moto aqui em um minuto você vai conhecer a história da moto, inclusive da Intruder 125, beleza? Eu vou ficando por aqui, deixo já um forte abraço a todos, precisarem de algo, quiser tirar alguma dúvida, coloca aí nos comentários, tem meu Instagram lá, só procurar no Instagram, canal do Tatu, que com certeza vai ser um prazer responder todos vocês, beleza? Um forte abraço, pessoal, até a próxima, valeu!